Vai começar lindo, porque Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Jesus é poderoso. Ele é longânimo. Ele é misericordioso. Ele é tudo. Jesus é tão bom, é tão bom, é tão bom, que ao mesmo tempo que está chovendo, e aí ele percebe que nosso corpo precisa de vitamina D, aí ele faz o sol nascer, que é para a gente ter vitamina D no corpo, no organismo, porque se essa vitamina afeta outra, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Se você não está nada bom para você, você precisa fazer igual o jovem rico, que chegou para Jesus e falou para Jesus assim: bom mestre, o que eu faço, o que eu tenho que fazer para herdar a salvação e a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ir para o céu? Resumindo, é isso. O que eu tenho que fazer, Jesus? Bom mestre, Senhor Jesus, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? E Jesus falou: você me chama de bom? Bom só existe um, que é Deus. O próprio Filho apontou para Deus e deu honra a Deus, que Deus é bom. Então Deus não é mau não. E por que tanta maldade, pastor, acontece no mundo? Por que tanta desgraça, abre aspas, fecha aspas, acontece no mundo? Por que tanta desordem no mundo? Por que tanto sofrimento? Por que tanta doença? Por que tanto desemprego? Por que tanta pobreza? É uns com muito, outros médio, outros com nada. Por que essa injustiça? Que balança é essa? Se Deus é bom, Deus é justo, por que essa balança injusta permanece no mundo inteiro? É porque o povo não procurou. Deus colocou a eternidade dentro do ser humano, mas o ser humano ainda não procurou Deus de verdade. O ser humano ainda não se cansou da sua vida dissoluta, uma vida sem Deus no mundo. Não tem como o ser humano ser feliz, não tem como o ser humano ter uma casa organizada, não tem como o ser humano ser bem sucedido, realizado neste mundo, se ele não tiver Deus. Tem que colocar Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a maioria do ser humano é notório que não busca o reino de Deus nem a justiça. Então, por isso que a casa está bagunçada, a casa está desordenada, a casa está a ponto de vir a demolir, a se destruir. É igual um navio a pique, né? A ponto de naufragar. Assim, nós precisamos nos atentar para colocar a casa em ordem. Eu cheguei numa visita uma certa vez e eu vi que a criança precisou pegar algo num quarto. E aí a criança estava ali na sala, a gente conversando, eu, minha esposa, a família, pai, mãe, as crianças. Aí uma das crianças foi num quarto pegar algo, e ela abriu a porta com cuidado, assim, passou bem de lado assim, e fechou a porta. Para sair a mesma coisa, abria assim para ver se eu estava vendo, se alguém estava vendo. Aí viu que ninguém estava vendo, mas eu já tinha visto. Quando ela entrou, o quarto estava bagunçado. Não tinha arrumado a cama, não tinha coberto a cama, posto um lençol, não tinha nada. Do jeito que acordou, a cama ficou. Então, a recomendação dos pais: visita. E aí, pelo amor de Deus, né? Tu não vai abrir essa porta aí para o pastor ver a bagunça que está aí dentro. Deu para entender? Mas eu vi. E aí, eu fico imaginando assim, para eu não ver a bagunça que ficou, quando não está dormindo, a cama está bonitinha, gente. Mas quando você vai dormir, acorda, como é que ela está? Que durante a noite você vira para lá, vira para cá, tal. O lençol que estava esticadinho, ele já virou um papel amassado, né? Então fica uma bagunça mesmo. É chinelo, é roupa que a gente vai trocar. A roupa que dormiu a gente joga lá, aí pega a outra para se apresentar bonito, né? Oh, bom dia, né? Mas a dormida, suada, machucada, está lá. Eu pergunto, preocupado com meus olhos, comigo, e Deus não está vendo essa bagunça?
Agora eu estou falando de cama, que todo mundo, todos nós bagunçamos quando dormimos. Depois a gente acorda, troca lençol, se é que troca, se não passa uma semana inteira com aquele mesmo, né? A gente só estica de novo, passa a mão assim, tá bom, vamos embora, né? Agora presta atenção aqui. Se a casa bagunçada, o ser humano não quer que outro, o vizinho, um parente, o pastor veja que não deu tempo para arrumar. E a nossa casa espiritual, como é que está? E será que Deus não está vendo que está bagunçada? E que precisa de ajuste? E por isso que Deus fala assim, põe a tua casa em ordem. Quando Deus fala, põe a casa em ordem, Ele não é só essa casa física, não é só essa cama que a gente dorme, não é só essa roupa que a gente veste que tem que engomar, né? Passar, tal. Não, não é só essa não. Essa daqui transmite o quê? Que a pessoa é organizada, que a pessoa toma banho, que a pessoa troca de roupa, que a pessoa se cuida. Essa roupagem aqui externa. Mas e o interior? Que só Deus conhece o coração do ser humano. Será como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa fé em Deus? Como é que está a nossa expectativa da sua volta? Eu me lembro que quando a gente estava para reinaugurar esse salão, retrospectiva não, isso é passado, expectativas, é isso. Nós estávamos numa expectativa para reinaugurar, e contagem regressiva, falta um dia, não é assim que nem nós estamos aqui se preparando para ir para a inauguração de Hortolândia. Expectativa, não vejo a hora, meu Deus, é sábado agora, dia 30, ele está chegando, e tá, aquela expectativa toda está chegando. Por que a gente não fica com essa expectativa de manter a casa em ordem todo o tempo, todo momento, todo segundo, porque Jesus virá e não tardará. Será que a gente vai esperar o pior acontecer para a gente agora colocar a casa em ordem? Não, gente, a gente tem que colocar a casa em ordem todo o tempo. Aprumou, colocou em ordem, mantém ela em ordem. Não deixa não uma goteira entrar, não deixa um ferrugemzinho aparecer não. Já vai lá, ó, e elimina esse ferrugem. Está ringindo a porta. Igual eu percebi lá no amortecedorzinho que tem na porta do coisa, né, do armário lá em casa. Tem agora as dobradiças estão vindo com amortecedor. Aí eu percebi que eu fazia assim, tum, e virava as costas e ela se fechava sozinha. Quando foi ontem, eu joguei ela e saí. Ela, pá, aí eu falei, vixe, quebrou tudo. Até a minha esposa falou, eita, quebrou. Eu falei, fui lá olhar, eu digo, deve estar cansado o amortecedor. Já não tem mais mola aqui, por isso que ele não, então tem que trocar. Então, a gente temos que fazer manutenção espiritual toda hora, todo minuto, todo segundo, todo dia, toda semana, todo mês, dormindo, acordando, trabalhando, passeando. Enfim, nós temos que fazer uma manutenção. Por isso que Deus ele pede para a gente colocar a nossa casa em ordem. Ele não quer uma casa que ele vai morar bagunçada, ele quer uma casa em ordem. E quem é que tem que manter essa casa em ordem? Sou eu, é você. Mantenha ela. A gente não sabe a hora que ele virá. A Bíblia fala que só Deus sabe a hora que ele vai dar ordem ao filho dele. Vai, volta, pega a minha igreja e traz para o meu reino. Então a gente não sabe, o filho não sabe, os anjos não sabem, somente Deus sabe. Então, se é só Deus que sabe e a gente quer ir ficar com Deus, morar com Deus, temos que vigiar o tempo inteiro e ter crédito com Deus, gente. É isso. Uma pessoa que tem crédito com Deus, ele está com a casa dele, ela está com a casa dela em ordem. Quando vier o dia mau, que a Bíblia fala que virá o dia mau, onde a gente vai dizer, meu Deus, e agora? Peraí, eu estou vigilante, eu estou com a minha casa em ordem, o tempo inteiro andando com Deus, vivendo com Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, buscando o reino dele, a sua justiça, me dedicando, fugindo da aparência do mal. É um esforço tremendo que a gente emprega para poder ser sal da terra, luz do mundo, um bom exemplo em tudo. Então isso é colocar nossa casa em ordem. É um esforço ser cristão, não é brincadeira. Assim, para enriquecer um esforço, a não ser que queira fazer da maneira errada,
caminhos errados, né? Atalhos, aí é problema de quem vai por esse caminho. Mas quem quer pelo caminho justo, é um esforço. O dono disse aqui mesmo, ele começou empregado no mercado, um mercado pequeno, porte pequeno. Ele contou a história dele para mim. Mercado pequeno, começou lá de empregado lá, não dava nem para sustentar a família. Depois, com o tempo, ele pôs uma barraquinha de churrasco e foi indo. Um esforço. Economiza daqui, faz dali, investe aqui, tal, não tenho dinheiro, coragem, né? Vou tomar emprestado aqui no banco, vou fazer isso, tal. Um império. É dono praticamente de Goianás inteiro. Agora deixa eu falar uma coisa para você aqui. Um dia esse mesmo dono aqui em cima, aqui nesse último andar, naquele canto ali, ó, daquela janela lá em cima, ele falou para mim assim: ô José, para ser rico, José, para vencer tem que ter coragem. Eu falei para ele assim, pai, pensei um pouquinho assim, fiz assim, igual o Senhor Jesus, riscou o chão. Eu fiz, seu Crispim, para ir para o céu também tem que ter coragem. Para ir para o céu tem que ter coragem, porque para abrir mão de um monte de coisa que nós estamos abrindo para poder servir ao Senhor com a casa em ordem, tem que ter coragem. Tem que ter coragem para morar no deserto. Tem que ter coragem para vestir pele de camelo. A roupa é pele de camelo. Tem que ter coragem para se alimentar só de mel silvestre e de gafanhoto. Gafanhotozinho. Para. Tem que ter coragem. Não é para qualquer um, não. Gafanhoto e mel. E dormir no deserto, no meio de serpente. Tem que ter coragem. Concorda? Agora morar num palácio, você não precisa de coragem não. Tem que ter coragem para entrar numa cova dos leões, e os leões não morder, não comer, não devorar, não matar. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para entrar numa fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais aquecida, que até quem levou eles morreu na hora. Chegou na boca da fornalha lá para jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, o fogo devorou quem jogou o Sadraque, Mesaque e Abednego lá, amarrado. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem, viu? Para poder enfrentar as leis que vêm contra a lei de Deus. Tem que ter coragem. Porque estão criando leis aí para casar homem com homem, mulher com mulher. Estão criando leis aí para liberar droga. Um pouquinho pode. Não pode muito, senão você é enquadrado como traficante. Mas um pouquinho pode. Se sem liberar isso aí já estão tudo sem vergonha, passa na frente da gente, não respeita nem pastor mais, pastor está com a Bíblia. Não precisa, gente, um pastor de verdade, você não precisa nem estar com a Bíblia na mão. O teu caráter é refinado. As pessoas percebem. Assim, não, ali vai um homem de Deus ali. É diferente, vai uma mulher de Deus ali. Então não respeita mais, só falta chegar na sua cara assim. Então está difícil conviver aqui na terra. Perder o temor de Deus, a casa está bagunçada. Um pai de família sai para trabalhar, 4 horas da manhã, vem aqueles desocupados, põe uma arma na cabeça e leva os pertences do pai de família. Graças a Deus que Deus não permitiu levar a vida, igual não permitiu levar a vida de Jó. Você pode tocar em tudo, mesmo na vida dele. Assim acontece conosco aqui na terra. Então, se a gente colocar nossa casa em ordem e procurar manter ela em ordem, na hora que Jesus voltar, você vai ouvir uma frase bonitinha, muito linda: vinde bendito de meu Pai. Nós, seres humanos, no geral, cristão ou não, a gente tem uma tendência de buscar Deus só na hora da dor, só na hora do sofrimento, só na hora da angústia, só na hora de que não tem mais jeito. Por que a gente não busca antes? A mulher, para ter o bebê, ela faz o pré. Sabe o que é pré?
Pré antes, é se prevenir, é se cuidar antes, não é depois, não. 9 meses, agora eu vou fazer o pré-natal, agora não adianta mais. É pré, é antes, é o cuidado antes. E o ser humano precisa se cuidar antes. Não espere o dia mau chegar na tua casa, no teu casamento, na tua saúde, na tua empresa, no teu trabalho, na tua vida, no teu ciclo de amizade. Não espere o dia mau chegar. Procure buscar Deus antes. Faça o pré. Pré, que eu saiba, é antes. Eu, antes de ir para a primeira série, eu fiz o pré. É aqui um que fez o pré, com a lancheirinha do lado, de plástico, que a minha mãe enchia de quissuco, de uva. Quando não tinha quissuco, ia água mesmo. E colocava ali, a tampa em cima vermelha. Parecia a lancheirinha do Bozo. E eu ia para o pré. Foi lá que eu aprendi o alfabeto, já no pré. Então, gente, presta atenção aqui. O que Deus está falando? Abra sua Bíblia aí. Meu Deus, Deus falou tanto aqui, pastor. É porque Ele vai falar tudo isso na palavra dEle. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. 2 Reis, é Velho Testamento, para exemplo. Mas nós vamos dar uma passeada aqui. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 20. Acharam? 2 Reis, capítulo 20. Você que não tem Bíblia, precisa de uma, a gente até aconselha você sentar do lado de alguém. Meu povo erra porque falta o quê? E o conhecimento é só da ciência, da matemática, da física, da biologia, da geografia? Não, é o conhecimento bíblico. Nós cristãos, eu vejo religiões por aí, várias religiões, conheço várias. Aí você fala, conhece porque frequentou, pastor? Não, porque estudei, mas não frequentei e nem quero. Agora, eu quero essa daqui, ó. Essa aqui de todas, a verdadeira é essa, ó. Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, aquele que nasceu de uma virgem. Será que é virgem? Que homem nunca tocou? Pois é, o nosso Senhor nasceu daquele ventre ali. Engraçado que não tinha médico no dia e o parto foi normal, hein? Não tinha uma parteira lá, irmã, e o parto foi normal. Teve, normal, porque iria dar luz aos filhos com muitas dores. É normal Maria ter sentido dor, né? O menino nasceu perfeito, não nasceu com defeito, não nasceu com nenhuma sequela, nenhuma deficiência, nasceu perfeito. Não tinha uma parteira, não tinha médico, não tinha pré-natal, não tinha nada. Hoje tem que cuidar. E José, o marido ali, que não sabia de nada, não tinha água quente para fazer, não tinha álcool para esterilizar a mão, uma luva cirúrgica para fazer o parto, não tinha nada. O menino já caiu já na palha, na manjedoura. Eita, meu Deus. Eu vou dizer, gente, Deus é lindo, hein? A Bíblia é tremenda, gente. Olha esses mistérios. Aí a gente olha hoje aqui, precisa de um monte de coisa. Ele só tinha uma manjedourinha. Oh, meu Deus, dá essa simplicidade para nós. Abre a visão da tua igreja, Senhor. Olha isso aqui, ó. 2 Reis 20, versículo 1 diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias. É rei, viu? Que é rei, tinha dinheiro e adoeceu. Ó, adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, homem de Deus, aquele que foi, sabe, trasladado, arrebatado, né? Não provou a morte, esse aqui. Aí o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor. Hoje o povo está usando isso aqui direto. Assim diz o Senhor, mas não fala conforme a palavra do Senhor. Ó, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não verás. Está na tua Bíblia? Que quando a gente não está com a casa em ordem, morre tudo. Morre a fé, morre o amor, morre o prazer, morre a vontade de estar aqui, morre a saúde, morre as finanças, morre o casamento, morre o namoro, morre o noivado, morre o sonho, morre filho, morre tudo. Acaba tudo, acaba a empresa, acaba a sociedade, acaba tudo. Quando a gente está em pecado, morre tudo. Quando a gente está em falha. Agora, quando a gente se arrepende e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Olha o versículo 2: então virou o rosto para a parede
o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou para quem? Será que a gente só vai orar quando estiver na barriga do peixe grande? Por que a gente não ora antes? Por que a gente não coloca no costume orar? A Bíblia fala, pastor, que ninguém sabe orar como convém. Sim, você está certo, a Bíblia fala e eu acredito na Bíblia. Que ninguém aqui, nem eu, nem ninguém aqui sabe orar como convém. Ou seja, da forma que agrada a Deus. Mas devemos orar. Jesus falou, Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentações. Não são poucas não, é muitas tentações que vêm toda hora. Para nos tentar tirar a gente do caminho, tirar a gente do propósito de Deus, tirar a gente da fé, né? Não, olha isso aqui. E aí ele orou, virou para a parede e orou. E orou não foi para o pastor, não orou para nenhum homem, orou para o Filho de Deus, orou para o Senhor nosso Deus, orou para o Senhor Jesus Cristo, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te, lembra que andei diante de ti em verdade, viu? Casa em ordem, você só vive em verdade, você não vive na mentira. A casa em ordem, ele vive em verdade, na verdade. Com um coração perfeito, olha aí, uma casa em ordem, coração perfeito, coração generoso. Toda terça-feira, pastor ontem me lembrou, falou assim: eu estou assistindo uns cultos lá, pastor, coração generoso. Tenho aprendido tanto, pastor, hein? E fiz o que era bom aos teus olhos. E fiz, passado, fiz o que era bom. E quando a pessoa está fazendo, ele continua. Ó, fiz, ele ia falar, se ele não tivesse deixado a casa entrar em desordem, a oração dele seria assim: Ah, Senhor, suplico-te, lembra, Senhor, de mim, que ando diante de ti em verdade, e que meu coração diante de ti todo o tempo é perfeito. Lembra, Senhor, lembra que os meus olhos não são maus. Lembra, Senhor, lembra, e chorar muitíssimo. A oração seria essa, mas não, a oração dele é: lembra que andei, ou seja, vacilei. Ó, ah, Senhor, suplico-te, lembra que andei, passado, gente, diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E ali foi a oração dele, simples assim, pequenininha, e chorou Ezequias muitíssimo. Hoje as crianças chegaram aqui, eu estava aqui adorando o Senhor, meditando no que o Senhor queria pregar para a igreja dele. A igreja não é minha, você não pertence a mim, cada um aqui, nem eu pertenço a mim mesmo, né? Cada um de nós ou pertencemos a Deus ou não, é nós que escolhemos, livre-arbítrio. E aí as crianças chegaram aqui, felizes da vida, vieram aqui, me cumprimentaram e ajoelharam ali naquelas cadeiras, oraçãozinha simples, igual a do rei Ezequias. Tá, ajoelhou, falou com Deus, já levantou. Eu falei: meu Deus, rápido assim. Diz que as crianças, a oração das crianças sobe igual um foguete, né? Simples, humilde, sincera. A Bíblia fala que o louvor das crianças, o louvor das criancinhas, de peito, as crianças simples, humildes, sinceras, as crianças que não tem maldade, que não tem pecado, Deus se agrada, Deus recebe. É perfeito diante do Senhor, como perfeito é o Senhor. É por isso que Deus recebe rápido. Às vezes eu, quando não estou bem de saúde, eu pego aquela bebê, minha netinha, a pequenininha, aí eu falo assim para ela: Maitê, ora aqui pelo vô. Aí eu pego a mão dela e falo assim, põe na minha cabeça, eu digo: eu sei que a tua oração Deus atende. E eu oro com ela ali. Quando termina, estou curado. É oração sincera, meu irmão. Deus, Ele quer que a gente, antes, a gente venha colocar nossa casa em ordem. E para a gente um dia não ter que fazer uma oração dessa. Lembra, Senhor, que eu andei. Lembra que diante dos seus olhos eu fazia tudo que era agradável. Lembra, Senhor. Não, a nossa oração nunca pode ser assim.
Por isso que Deus deixou esse exemplo aqui do rei Ezequias, para a gente nunca fazer isso. É para a gente falar assim: Senhor, estou andando diante de Ti com sinceridade, em verdade, Senhor. Me ajuda, Senhor, a vencer essa luta, essa batalha, essa dificuldade. Quem dera todos nós tivesse o prazer de orar assim, mas olhando para a igreja com os olhos da fé, com os olhos de Deus. Infelizmente, a maioria de nós estamos orando igual o rei Ezequias. Lembra, Senhor, que eu me dedicava mais. Lembra que o meu prazer era na lei do Senhor de dia e de noite. Lembra, Senhor, que eu orava mais. Lembra que tudo que eu ia fazer, eu apresentava o Senhor. O Senhor era tudo. Era passado. Eu confiava no Senhor plenamente. Confiava, passado. Verbo passado. Não é, eu confio no Senhor. A gente precisa mudar. A gente precisa melhorar. Uma hora a gente está fazendo uma oração assim: Senhor, estou aqui, teu servo está aqui, Senhor. Pode me examinar. Se o Senhor encontrar um caminho errado em mim aqui, me revela para que me arrependa logo. É assim. Antes da nossa oração era assim. Hoje é igual do rei Ezequias. Lembra, Senhor, que o meu prazer era estar aqui, chovendo, frio, calor, com tudo e sem nada. O meu prazer era estar aqui. Por que Deus está falando isso? Porque uma casa física, colocar ela em ordem é fácil. Porque você olha e você vê defeito. Você vê situações que precisam ser feitas. Igual eu olhei aqui, certo dia, e nós viemos aqui, deu uma geralzinha, melhorou, né? Mas se você procurar, você acha defeito, né? É física, é fácil você identificar. E o defeito espiritual, como é que se identifica? Por meio do que, igreja? E Deus vai falar. Você não veio aqui para Deus falar com você? Deus, Ele usa nossas vidas, irmãos, pela misericórdia dEle, para que o nome dEle venha a ser glorificado e a palavra dEle não caia por terra, antes se cumpra aquilo que Ele destinou. Você vai ver como é que é uma casa em ordem e como é que é uma casa em desordem. Quer aprender? Abra sua Bíblia para a gente começar lá em Gênesis 19. Gênesis 19. Já nós vamos para o Novo Testamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Gênesis 19. Acharam? Perdão. Gênesis 19. Acharam, igreja? Versículo 24 em diante. Gênesis 19. Legal esse fundo que vocês colocam do teclado, eu amo. Depois, quando eu vou assistir, eu falo: nossa, que bom, que sabedoria que Deus deu para eles. Vamos lá. Gênesis 19, 24 diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Uma casa bagunçada, uma casa em desordem, é isso que acontece. Olha isso aqui, ó. E destruiu aquela cidade e todas aquelas campinas e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã, de madrugada, viu, igreja? De madrugada. Está ouvindo, igreja? De madrugada. Levantou e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. Ele foi. Onde estivera diante da face do Senhor, ele foi. Se encontrar com o Senhor de novo, buscar o Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como a fumaça de uma fornalha,
E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de quem? De Abraão, e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitava, e subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou em uma caverna, ele e suas 2 filhas. Olha aqui, 31. Então a primogênita, ou seja, a mais velha, disse a menor, olha uma casa bagunçada aqui, ó. Disse a menor: nosso pai já é velho e não há homem na terra que entre a nós. Ou seja, né? Tico-tico no fubá. Segundo o costume, olha isso aqui, segundo o costume de toda a terra. Segundo o costume de toda a terra. Todo lugar você vai ver isso aqui. A ser vergonhista em toda a terra. Concorda? Era o costume. E Deus, Ele quer que o crente viva os mesmos costumes que o povo que não tem Deus no mundo? Você percebeu que uma casa bagunçada é a gente seguir os costumes? Presta atenção aqui. Sodoma e Gomorra estava bagunçado. O ser humano bagunçou ela. Deus criou perfeito ali. Só que o homem habitou ali e perverteu tudo. Homem com homem, mulher com mulher, igual estão querendo aprovar hoje aí. Já aprovou em alguns lugares, né? Daqui a um pouco vão tentar aprovar uma lei que o pastor é obrigatório casar homem com homem, mulher com mulher. E tá um aqui que, se tiver vivo, vai para a cadeia ou morre aqui mesmo. Mas eu não caso. Por que, pastor, o senhor não casa? Porque eu aprendi na Bíblia, na lei do meu Senhor, que Deus não gosta disso. Deus não gosta. Tanto é que lá em Sodoma e Gomorra, Ele destruiu Sodoma e Gomorra por conta disso. E deixou como exemplo na Bíblia para a gente não seguir esses maus exemplos. E aí, quando Deus vê uma casa bagunçada espiritual, casa física, que nem eu vi numa casa, o quarto lá se arrumar, e a criança, porque é ordenada pelos pais, cumprindo a ordem dos pais, foi lá com carinho. Porque quando a casa está perfeita, você abre a porta, é imediato, não fica, espera um pouco, já vai, está pondo a casa em ordem, né? Quando a casa está toda arrumadinha, tindom, você olhou no olho mar, se é que tem, você, Leide, irmã, entra o marido, entra os filhos, mas quando está bagunçado, espera um pouquinho, já vai. É casa grande, é? Daqui a ali. Quer dizer que casa em desordem, casa física em desordem, bagunçada, desarrumada. Aí, tira esse daqui, meu Deus do céu, a mesa do meu pai, tira esse prato daqui. Como é que comeu ontem de noite, largou o prato na mesa, leva lá, povo. Deu para entender? Quer pôr em ordem. Agora, e a espiritual? Deus está falando da espiritual aqui. Sodoma e Gomorra estavam com a casa bagunçada espiritual. Eles tinham comida, eles tinham dinheiro, eles tinham festa, eles tinham tudo. Mas que a vida espiritual estava bagunçada, estava. E aí Deus chega e fala assim: olha, eu vou destruir, vou acabar com essa cidade, com tudo. Não vai sobrar animais, criança, vou acabar com tudo para servir de exemplo. E até hoje o povo ainda erra, falha, provoca a ira de Deus. Por isso está calor demais aí. É o povo provocando a ira de Deus. O povo desmata, calor demais. O povo desvia o fluxo do rio, a enchente nas casas. Então, é o povo, não é Deus. Então, o que acontece aqui? Eu vejo Deus falando assim: olha, está vendo os costumes do povo? Aquelas filhas de Ló se acostumou com o pecado de Sodoma e Gomorra, que levou o pai a cometer o quê? Incesto, pecado também perante Deus. Embebedou, olha a bebida aí, o costume do povo, bebida, orgia, né? É alegria momentânea. Então vamos lá, vamos embebedar papai, que aí ele fica sem juízo, sem saber quem está ali do lado dele, e a coisa acontece. Lembra disso? Está na Bíblia, gente. Você quer que eu pregue isso onde? É na igreja que tem que pregar. É na igreja que tem que pregar isso aqui. Que é para o povo entender que a casa tem que estar em ordem, porque a qualquer momento Jesus virá e não tardará. E o que tu tem preparado para quem será? Então, vamos organizar nossa casa. Um ponto aqui de uma casa bagunçada. O que é?
Bebedice. O que é, pastor? Costume mundano. O que é, pastor? Incesto. O que é, pastor? Orgia. Prostituição. Fornicação. Deus não se agrada. Casa bagunçada. Olha isso aqui que aconteceu aqui. E Deus destruiu. E olha a consequência desse ato dessa irmã mais velha e dessa irmã mais nova. Até hoje, guerra no mundo inteiro. Países aí, né, não se unem. Você vê, a Arábia não se unem com Israel, né? Tá lá a guerra estabelecida desde essa época aqui. Você vê, não se unem, é guerra o tempo inteiro nesses países. E por conta de que eles guerreiam? Por conta que aconteceu isso aqui, ó. Desde aqui, a guerra está até hoje. Por isso que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do ser humano. Tem lugar por aí que é seca demais, tem lugar por aí que é chuva demais, mas é por causa do ser humano, não é por causa de Deus não. Se o ser humano obedecesse a Deus, colocasse a casa em ordem espiritual, nada disso estaria acontecendo. Agora presta atenção aqui, embebedou o pai, olha o costume do mundo, bebida. E o crente, pastor, eu posso tomar um cálice de vinho que o meu médico me receitou, diz que é bom para o coração. É melhor você se converter e beber o cálice do Senhor, que é néctar de uva sem vinho, ou sem álcool. Aí você vai fazer bem para o coração. O néctar extraído da própria uva é um benefício para o coração, mas sem álcool. O álcool não, o álcool destrói. Está aqui na Bíblia, aqui, ó. Muitos casamentos destruídos por causa do álcool, das bebedices. Muita sociedade. A irmã falou para mim, quinta-feira, que o advogado que ela constituiu, ela e mais o sócio dela, constituiu para defender uma causa trabalhista, né? O doutor que se esforçou para fazer uma faculdade, para prestar uma prova da OAB, para pegar uma carteirinha e defender a causa do povo, não é que ele entrou na noiadeira? Entrou no processo de bebedice, de droga, e abandonou o escritório, abandonou a agenda de cliente. O cliente até perdeu a ação. Tinha uma audiência marcada, o doutor não acompanhou o processo, não avisou o cliente. O juiz chega na audiência, desrespeita a autoridade. O juiz vai para uma audiência, uma parte aparece, a outra não. Ele vai dar causa ganha para quem? Para quem apareceu. E olha que quem não apareceu tinha direito, perdeu o direito, porque o advogado se desviou, foi para o mundo de Sodoma e Gomorra, bebedice, droga e prostituição, abandonou, desistiu de viver, abandonou o escritório, os clientes, e aí é o que aconteceu. Está com 50 mil de dívida para pagar, por causa de uma irresponsabilidade. Então o que eu vejo? Uma casa desordenada, vem só coisa ruim, gente. Eu vou mostrar um monte de coisa aqui. Aqui mesmo em Gênesis, você quer ver? Aqui é um ponto. Agora, a próxima capítulo 20 aí para você ver. Olha uma casa desordenada aqui, adultério. Aqui no capítulo 20, olha isso aqui. E eu estou falando de família aqui. Eu estou falando de família de Abraão, de Ló. Eu estou falando de família de homens de Deus, que está sendo representado aqui pela palavra de Deus, para você colocar sua casa em ordem. E no espiritual, quando é que o espiritual é afetado, pastor? Quando cometemos tais coisas que eu estou lendo aqui, que não é para cometer. Olha isso aqui, ó. 20, partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz. Você viu a família de Ló? Uma destruição. Olha a família de Abraão. Aí, habitou em Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, olha a mentira aí, meia mentira, pequena mentira, porque ele era irmão por parte de pai da Sara, a mãe do Abraão não era a mesma mãe de Sara, e ele acabou casando com ela. E aí ele falou para ela, Sara, sua mulher, olha isso, a Bíblia. Havendo Abraão dito a Sara, sua mulher é minha irmã. Ó,
fala que você é minha irmã. A gente está aqui numa terra estranha, povo estranho, fala que você é minha irmã. Abimeleque, rei de Gerar, tomou Sara para ele, porque ele foi até ela, mandou o servo dele ir até ela, falou: que mulher linda é aquela dali. Aí pergunta se é casada, se tem marido, o que ela é. Aí foi lá, e aquele que está com ela lá, que acompanhando ela lá 24 horas, quem é ele? É meu irmão. Aí ele falou: se é irmão, então pega para mim. Aí eu presta atenção aqui, ó. Olha no 3 aqui, o segredo aqui de uma casa desordenada, aqui ó, 3, ó. Presta atenção. Hoje Deus não vai mais punir. Não vai? Olha isso aqui, ó. No 3. Deus, porém, está na tua Bíblia, Deus. Aqui é o Criador de tudo, gente. É o que manda em tudo. É o que controla tudo. Ele controla até o oxigênio, tudo. Olha, aí Deus, porém, veio ao rei Abimeleque. Engraçado, Deus é Deus mesmo, Deus é rei dos reis, que nem aqui ele fala assim: Deus veio ao rei Abimeleque. Não, Deus veio a Abimeleque. Olha o tratamento de Deus. Deus veio a Abimeleque em sonhos, de noite, e disse-lhe: eis que morto será, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Está na tua Bíblia? Olha aí como Deus não gosta de adultério. Viu uma casa bagunçada? É um marido casado que não se contenta com a mulher que Deus deu e vai atrás de outras. A casa está desordenada, bagunçada. Deus abomina adultério, Ele mata quem adultera. E mata toda a família também. Aí você fala assim: ô pastor, do jeito que você fala assim, eu tenho até medo de Deus. Não é para você ter medo, não. É para você temer os seus mandamentos e viver. Porque se você viver de acordo com os mandamentos dele, Ele te salva. Ele salva a tua casa. Ele põe a tua casa em ordem. E como é que Ele coloca? De acordo com a Bíblia. Você já começou a identificar 2 fatores aqui que faz com que Deus, Ele se afasta e o diabo se aproxima e bagunça a casa. Pecado, incesto, bebedice, costume mundano e agora adultério. Deus aparece em sonho para um homem. Eu vou ler mais, olha o que Deus falou aqui, ó. Aí Deus fala assim: por causa da mulher que está casada com seu marido. Aí no 4, Abimeleque fala assim: mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Ó, presta atenção. Ele pegou para ele, mas não tinha deitado com ela. Entendeu, né? Por isso disse o Senhor: matarás também uma nação justa. Quer dizer, Abimeleque chegou e questionou Deus. Falou: Deus, eu não deitei com ela. Eu só peguei, está aí na minha casa, aí no meu castelo aí, no meu palacete, mas eu não toquei nela não. O Senhor matará uma nação justa? Aí ele teve a ousadia de conversar com Deus, de questionar Deus. Por quê? Porque ele estava ainda justo. Ele só pegou. Olha Deus, só por ele pegar a tomada do marido e levar para a casa dele, ele não tinha nem tocado nela, ter relação nenhuma com ela. Nem um beijinho ele deu, nem pegou na mão. Mas mesmo assim Deus foi lá e já avisou ele do perigo que ele corria. E o que iria acontecer com ele. E ele falou: mas Deus, espera aí, o Senhor é justo. Eu nem toquei nela. O Senhor iria destruir uma nação justa? Aí o versículo 5. Não me disse ele mesmo? Ele falando, ó, o próprio Abraão falou para mim que é irmão, ó. Ele não me disse ele mesmo que é minha irmã? E ela também disse é meu irmão? Em sinceridade de quê? É isso que Deus quer ver em nós. Em sinceridade de coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isto. E disse Deus, em sonho: bem sei, Deus sabe, viu? Deus sabe tudo aqui. Ó, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. Ou seja, ele falou que era irmã, o outro falou que era irmão. Que mal tem? Sinceridade. Se eu soubesse que era marido, eu não tocava, Deus. Nem ia olhar, nem cobiçava.
É isso que ele quis dizer. E também eu tenho impedido, ó Deus falando aqui, ó, vou ler esses 6 aqui, é tremendo. E disse-lhe Deus em sonho: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu tenho impedido de pecar contra mim. Olha, Deus impedindo o rei de pecar contra Deus. Está vendo? Por isso não permiti tocá-lo. Ou seja, Deus tirou a testosterona, tirou todo o desejo carnal, sexual do rei, para o rei não olhar para ela e desejar. E deu para entender? Então, não precisa tomar biotônico, fontora, não precisa tomar nada, né? Marido e mulher, né? Marido e mulher. Não precisa tomar remédio nenhum. É só pedir para Deus que Ele, Senhor, renova minhas forças aqui. Eu quero amar minha esposa. Senhor, renova minhas forças aqui, que a esposa falando, que eu quero amar meu marido. É isso. Não é ficar, faz chá de não sei o que, casca de geotô com fontora, sei lá, não sei o que. Não precisa nada disso, porque é Deus que dá. Você percebeu aqui? E é Ele que tira também. É Ele que dá, é Ele que tira. Está aqui, ó, a receita está na Bíblia. Quando eu falo isso aqui, tem gente que fala assim: o pastor fica falando umas coisas no altar que não deveria falar. Engraçado, eu vou dar ensinamento para casais aqui, eu não posso falar não. Então, eu estou vendo aqui, Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui, para tratar a nossa casa, a nossa família. Pastor, ó, tem mulher que não é feliz no casamento. Marido que não é feliz no casamento. Tem mãe que gerou e não é feliz com os filhos. Por quê? Porque os filhos só dão desgosto. As filhas só dão desgosto para ele, para ela. Eu vou mostrar na Bíblia, agora eu vou avançar aqui. Você viu aqui costume mundano? Você viu aqui bebedice? Você viu aqui adultério? Agora olha isso aqui. Avança aí para o capítulo 27. Capítulo 27. Eu vou falar aqui de Rebeca. Um exemplo aqui de Rebeca. Olha aqui, ó. Eu vou avançar por causa do tempo. Meu Deus. Olha isso aqui. Versículo 46. Gênesis 27, 46. E disse Rebeca a Isaque. Olha aqui, ó. Presta atenção aqui, igreja. Uma mãe que cansou de viver. Ou seja, desejou o quê? A morte. Ela estava deprimida. É a depressão, que é a doença do século, que Satanás inventou. Olha isso aqui. Aí você fala assim: mas é a doença do século 21, pastor? Sempre existiu. Olha os homens de Deus que entrou numa caverna. Olha os homens de Deus que... Eu sou o menor na minha casa. Olha, Gideão. Não, eu sou fraco, Senhor. Vai nessa tua pouca força. Eu sou contigo. Não foi isso? Olha isso aqui, ó. Gênesis 27, 46. Disse Rebeca, uma mulher crente, de oração aqui, ó. Crente. Casada com Isaac. Lembra não? Quando foi buscar ela para casar com Isaac? Mulher de oração. Pergunta para ela se ela quer ir. Falou: vou casar com meu senhor, chamado Isaac. Vou. Amém? Enfadada. Olha, ela estava enfadada, cansada. Já não aguentava mais viver aqui na terra. Desejou morrer, se suicidar. E os suicidas não herdarão o reino do céu. E é crente, hein? De oração. Olha isso aqui, ó. E disse Rebeca ao seu marido Isaac: estou enfadada. Estou enfadada da minha vida, por causa das filhas de Éter. Ou seja, essas mulherzinhas que veio de lá de Sodoma e Gomorra, que sobrou. Mesmo gênero, número e grau. Não é que Deus não tinha exterminado, Deus exterminou tudo. Mas o instinto, não é animal, né? É a natureza carnal, animal, diabólica dessas mulheres, era isso aí. E aí essa mãe falou assim: se Jacó, o filho dela, tomar a mulher das filhas de Éter, ou seja, como estas são mulheres sem vergonha, sem temor de Deus, das filhas desta terra, para que me servirá a vida. Para que me servirá a vida? Ela está falando assim: se os meus filhos me dessem desgosto, que ela está falando aqui enfadada da vida que ela levava. Se os meus filhos me dessem desgosto, Jacó casar com uma dessas filhas, dessas vadias, eu prefiro morrer. Foi isso que ela falou aqui. Amém? Você viu
que o desgosto, a falta de temor de Deus na vida dos filhos traz desgosto para o pai e para a mãe? A ponto de desejar morrer, de querer ver o filho ou a filha casada com alguém que não tem temor de Deus. Imagina, você tem sua filhinha bonitinha, você zelou desde pequenininho, cuidou, doente, você correu, cuidou, procurou recurso daqui e dali, né? Fralda, roupa, alimento, brincou, passeou, escola, tudo. Aí depois vem um cidadão, nunca nunca pegou no martelo para bater um prego numa tábua. A mão parece de doutor, mas não tem estudo nenhum. E aí nunca trabalhou. Vida dissoluta por aí. Vive do crime. Você entrega a sua filha na mão dele? E se ela se apaixonar? E ir contra pai, mãe, vou, quero e... Essa mãe estava assim, ela falou, se meu filho pegar uma dessas mulheres para casar, eu prefiro morrer, de que ver ele casado com uma delas. Deu para entender? Então, o que uma casa fica bagunçada, em desordem? Quando os filhos não obedecem, não temem a Deus e não obedecem os seus pais. Só traz tristeza para o pai e para a mãe. Aí, ó, um exemplo aqui, ó. Casa fica bagunçada. Bebida, costume mundano, filho crente querer casar com pessoa que não tem o mesmo temor a Deus, o mesmo amor, o mesmo conhecimento. Então está aqui julgando, condenando ninguém não, gente. Mas não tem como. Deus falou que não há comunhão entre os filhos de Deus e os filhos do quê? Do maligno. Não tem. Ué, pastor, mas todo ser humano não é filho de Deus? Não é filho de Deus, vírgula, é criatura. Para se tornar filho de Deus, tem que passar, eu te dou 3 bases bíblicas aqui. Eu já te dei uma do jovem rico, que ele queria entrar no céu. E Jesus falou para ele, olha, guarda os mandamentos. Tu sabe os mandamentos? Então, igreja, uma casa organizada conhece os mandamentos e guarda. Agora uma casa bagunçada não conhece os mandamentos e se conhece não pratica, por isso que está bagunçado. E Jesus está vindo aqui nesta manhã, Deus está vindo aqui nesta manhã, porque quer salvar a minha casa e a tua casa. Você quer ver outro exemplo aqui? Corre aí. Gênesis 37. Não, vamos ficar em Gênesis, pastor. Não vai não. Corre aí para você ver. Gênesis 37, versículo 1. Olha aí, ó. Olha o Jacó aí com aquela mãe angustiada, desejando a morte, se ele casasse com qualquer uma. Olha aqui. Ele casado, e bem casado, por isso que ela não se suicidou. E olha o que acontece depois, com a família de Jacó agora. Você percebe? Abraão, Isaac e Jacó, a consequência do pecado. A consequência do pecado traz uma casa bagunçada. Olha isso aqui, ó. Mas eram homens de Deus, como é que pode pecar? Pois é, porque não olhou para Deus, não olhou para a palavra, não guardou. Guarda o que tens, para que ninguém roube, tome a tua. Foi o culto quinta-feira. Olha isso aqui, ó. Gênesis 37, versículo 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são a geração de Jacó, sendo José de 17 anos. Aí, ó, já revelou a Bíblia aqui a idade do jovem José, que não negou a Deus, diante de uma mulher bonitona que apareceu para ele e falou, opa, 17 aninhos? Vou papar esse moleque. E ele falou, vai, mas demora, aqui não. Aqui é casa de Deus. Viu? Olha isso aqui, ó. Estas são a geração de Jacó, sendo José, filho de Jacó, né? 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com seus filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Então pode ter várias mulheres, aqui está no plural. Isso na lei do Velho Testamento, antes de Cristo Jesus vir. Jesus veio e ele falou, se tu, José Milton,
atentares, olhar para uma mulher com um olhar impuro e a desejar ela, olhar para o corpo, desenhar ela na tua mente, imaginar ela na cama com você, já adulterou com ela. Está lá em Mateus 5, 28. Então, ó, cuidado. Olha isso aqui, ó. Ah, então pode. Não pode não. Estou trazendo um exemplo aqui que acontecia antes de Cristo. Depois de Cristo, filho, o homem vai crescer, vai deixar a sua mulher. Olha, eu vou melhorar aqui. Vou melhorar. Nós vimos aqui que até aqui na aliança, Deus já abominava o adultério. Porque o rei Abimeleque, por causa de uma mentira, tu é minha irmã, tu é meu irmão. E aí ele pegou para ele. Mas Deus não permitiu ele adulterar. Tirou o desejo sexual dele, para ele não adulterar com aquela mulher casada com o marido. E em sonhos veio para ele e falou: devolve. Igual o João Batista falou para Herodes: devolve a mulher do teu irmão. Não foi isso? Gente, a Bíblia é perfeita. Olha só, casa bagunçada quem não crê na Bíblia, viu? Olha isso aqui, ó. Estas são as gerações de Jacó. José de 17 anos apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia más notícia deles a seu pai. Olha o que fofoca dá aí. Fofoca dá isso. Falar mal da vida dos outros dá isso. Dá morte, dá buraco na terra, jogar num buraco, onde não tem escada, não tem nada para escapar, dá ser vendido como escravo, mas tudo permissão do Senhor, porque Deus tinha plano. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Aí pai e mãe, casa bagunçada, ama um filho mais do que os outros. Você tem que amar todos de igual modo. Dê um beijo em um, dá um beijo em todos. Eu vi minha netinha, eu fui levar eles um dia, foi quinta-feira, meu pai fui levar, e ela desceu do carro, nem beijo me deu. Aí ela fez mesmo assim. Eu sou observador, viu? Graças a Deus, obrigado, Senhor. Desceu, tchau, 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 Deus abençoe. Ela desceu, baixou a cabeça, na hora. Falei: Sofia, minha netinha, pss, ei. Ela parou, virou, olhou assim. Eu falei: vem aqui, minha netinha. Se despede da família assim não. Ela veio correndo, me abraçou, eu beijei. Falei: o que está acontecendo? Por que você vai embora triste assim? Eu dei um conselho para o casal. Falei: vê se vocês vigiem. Nasceu a segunda. Dá o mesmo amor, continua dando o mesmo amor, a mesma atenção, o mesmo carinho, para não acontecer o que aconteceu aqui nessa família. Ciúme. Ciúme, a casa fica bagunçada. E ciúme, Caim matou o irmão. Amém? E aí amava José no versículo 3 mais do que todos os outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e quando o pai fica velho, fica besta. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos, pensa que os irmãos não percebem? Vendo, pois, os irmãos que seu pai amava mais do que todos eles, odiaram no coração. Olha isso aqui. Odiaram o irmão José de 17 anos, não podendo falar com ele pacificamente. E é verdade. Ali começa a dar pancada. O que eu fiz? Falando comigo, só dando coice. O que eu fiz? Ciúme. E aí José teve um sonho e todo mundo sabe, não sabe? Deus deu um sonho para ele que ele ia governar sobre o pai dele, sobre os irmãos, sobre as nações ali. E o pai até se levantou, falou: que é isso, menino? Me respeita. Vai mandar em mim, sou teu pai. Vim primeiro que tu. Né? O pai não entendeu, os irmãos não entenderam. E por aí vai. Viu o que o ciúme faz com a casa? Viu o que um pai sem sabedoria, é homem de Deus, mas sem sabedoria de amar todos de igual modo, né? Amou demais um, desprezou os outros. Não que ele abandonou os outros, mas os outros filhos sentem, gente.
Compra uma roupa, a túnica aí, ó. Compra uma roupa para o seu filho. Tem 2 filhos na sua casa, homem. Aí você compra um para um e não compra para o outro. Ou se compra para os 2, você compra um bom, bonitão, de marca para um, e para o outro você compra aquele do Paraguai. Rapaz, tu está arrumando problema para a tua casa. Não está não? A casa vai ficar bagunçada. Seus filhos vão se guerrear um contra o outro. E você, mas por quê? Tuas atitudes, teu comportamento. E aqui Deus está falando com um monte aqui. Meu Deus, lá em casa era assim, aconteceu isso. Na minha casa aconteceu com a goiabada. Na hora de cortar a goiabada, era muito filho, meu pai ficava fazendo uns riscos lá assim, ó, e eu digo, meu Deus, que a faca, na hora que ele pensar em mim, ele corta um pedaço desse tamanho. Né? Você para que tanto filho sem ter condições para criar? Oh meu Deus, se fosse só eu, ia só aquela goiabada dava uma semana. Aí, então olha isso, a desordem na casa. Ah, meu Deus do céu, financeiramente a casa fica bagunçada. Você quer ver? Olha aqui, se que dá tempo ainda, meu pai? Dá. Vamos aqui, ó. Abre aí. 2 Reis. Nós estávamos em 2 Reis, não foi? Foi em Reis que a gente estava? Foi. 2 Reis, não foi? Foi. Volta lá, 2 Reis, capítulo 4. Volta lá, você estava no 20. Volta no 4 aí, já vou encerrar. 20. Abre aí no 20. Você estava no 20. Foi o primeiro capítulo que nós lemos hoje. Agora abre aqui no 4. 2 Reis 4. Abre aí. Uma mulher, podemos ler? Uma mulher das mulheres dos filhos de quem? Dos profetas. Crente, gente, crente. Eu estou falando de casa bagunçada, é de crente. Quem não é, vai cobrar o quê? Essa palavra serve para quem não é? Para pôr a casa em ordem? Ele nem quer nem congregar, como é que vai ouvir essa palavra? Que é aqui que vai ouvir. Então é para nós, olha isso aqui, ó. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, olha, crente, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio agora o credor para levar os meus 2 filhos para serem o quê? Escravos, servo deles, servir eles de graça lá por causa da dívida. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Dize-me que tu tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas, bastante mesmo. Então entra e fecha a porta sobre ti e seus 2 filhos. E deita esse pouquinho de azeite aí nessas vasilhas que tu tomou emprestado, põe a parte a que estiver cheia. E partiu, e foi feito assim. Amém, igreja? E Deus multiplicou. Não multiplicou? De azeite, vocês conhecem a história. Eu quero falar aqui sobre dívida. Uma família endividada, a casa vira uma bagunça. Você percebe que quando a dívida chega na tua casa, a briga aumenta? Não, pastor, lá em casa não. Ah, então lá é todo mundo convertido. Glória a Deus. Conserva assim, Jesus, a casa arrumadinha. Mas se chegou dívida no teu casamento, na tua casa, e começa aquela briga, maus trato, começa os maus tratos um com o outro. Ô fulano, tá vendo? Não, desperdiçando a água aí, miséria. E tratando todo mundo mal, porque a dívida, ó, entrou, aí começa a tratar todo mundo mal na casa. Gente, casa bagunçada. Quando chega a dívida na casa, também bagunça. O marido morreu, deixou dívida. Olha aí a mulher com um problemão, e vem o credor, vamos, paga, não paga não? Naquela época podia empenhorar os bens. O maior bem de uma mãe é o quê? Os filhos. Depois, né? A família. E aí vão empenhorar os filhos. Hoje a lei bloqueia a tua conta, se tiver dinheiro, vai atrás de bens que está no teu CPF. Não é assim a lei hoje? Naquela época é a família, vem. E aí ela falou, não, foi diante de Deus, consultou o homem de Deus, falou, meus filhos não. Tudo que eu tenho, eu já perdi o marido. E agora vai levar meus filhos. E aí o homem de Deus
na direção de Deus, naquela época, por causa desse propósito aqui, de hoje eu estar aqui, neste domingo de chuva, de frio, lendo a palavra do Senhor, para todos os ouvidos aqui ouvir, e entender que só existe um Deus que põe a casa em ordem, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu encerro aqui, ó, Mateus 7, 24. Eu encerro aqui, ó, Mateus 7, 24. Acharam? Mateus 7, 24. Acharam, igreja? Todo aquele, pois que escuta as minhas e pratica, né? É só, eu conheço a Bíblia todinha, mas não vive nada, não pratica nada, é só mau exemplo por aí, é só no meio de Sodoma e Gomorra e de um povo que não teme a Deus. Que é isso? Que adianta isso? Ó, todo aquele, pois que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei a um homem prudente. 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 Não é ocioso, displicente, não, irresponsável, não é. Prudente. Que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre. E aquela casa que ouve, e aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato aí, ó, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram o vento, combateram aquela casa e caiu, e grande foi a sua queda, a sua ruína. E aconteceu que, concluindo Jesus, quem está dizendo isso aqui é o Senhor Jesus, Ele é a rocha, Ele é a pedra de esquina, que os edificadores reprovaram, ignoraram, renunciaram, humilharam Ele. Olha isso aqui, ó. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, dos seus ensinamentos, porquanto os ensinava como tendo o quê? Autoridade, e não como os escribas, que eram fingidos. Estava do lado daqueles que davam recompensa para eles. Fingia o jejum, fingia a oração, fingia um monte de coisa. E quando Jesus chegou, a verdade chegou, não aceitou. Então, Jesus, Ele é essa rocha, Ele é essa pedra. Se a gente edificar nossa casa nele, vai manter em ordem para sempre. Se sair de Jesus, tirar o foco de Jesus, o diabo entra e bagunça mesmo. E aí vai trazendo tudo isso que nós vimos lá na aliança, na lei que não deu tempo, até chegar aqui, você vai ver que a casa está bagunçada. Você olha para Gálatas, você olha para Jesus mesmo ensinando sobre o casamento. Ele trouxe aqui Mateus 5, 28. Ele traz aqui Mateus 19, vai falar sobre casamento. Família, gente, casamento é família. E ele vai falar que uma casa desordenada é quando o marido não se entende bem com a esposa não se entende bem com o marido, e vira. Olha, eu resolvi um conflito. Eu resolvi não, Deus resolveu, porque eu fui orar. Eu só falei, eu vou orar. Eu não tenho poder para fazer nada. Conselho a gente está dando aqui na Bíblia, aqui. Quem quer? Então, pastor, olha como está aqui, revoltado, revoltada. Vamos orar, porque o nosso socorro vem. Só de ouvir já dá repugnância. Imagine Deus, eu homem, ouvindo aqueles áudios. Imagine Deus lá do céu. E quando você vê muitas situações assim, ó, falando ali, o outro, e o outro, quem está ali? O desordenador, aquele que veio para matar, roubar e destruir. Se eu, sendo humano, simples que sou, pela misericórdia do Senhor, eu não suportei, eu já mandei lá, ó, vamos entrar em oração, parei, nem ouvi o resto. Imagine Deus, gente, lá do céu. E a gente não percebe que o diabo está ali. Será que a gente só vai perceber que o diabo está ali quando a gente estiver no inferno? Eita, cheguei aqui, então aquilo tudo lá foi ele. Aí é tarde demais. Perceba hoje e manda ele voltar para o inferno e nunca sair de lá. Em nome de Jesus.